prejudicando em torno de 2 milhões de profissionais de saúde. Boa notícia aqui, né? Por ocasião da pandemia, apareceu o auxílio emergencial. Eu só lembra disso, 2020, né? Um ano bastante difícil para todo mundo, pelas mortes, pela economia que sofreu um baque, mas nós resistimos, tomamos várias medidas, entre elas a criação de 2 programas, chamados Pronamp e BEM, um de autoria do senador Jorginho Melo, lá de Santa Catarina. Seguramos a questão do desemprego, terminamos 2020 praticamente no 0 a 0. E também apareceu o auxílio emergencial. Em 2020 também, começou a aparecer aqui o PIX no Brasil, criado pelo nosso Banco Central. Agora eu não posso falar nós, porque nós demos autonomia ao Banco Central. Mas o Banco Central criou o PIX. Mais de 100 milhões de pessoas usam o PIX no Brasil. Muita gente vivia na informalidade, nunca tinha tido uma conta em banco, passou então a usar o PIX, a se comportar como microempresário. Então, uma revolução na economia brasileira. E como uma boa notícia, né, ela começa a espalhar pelo mundo. Então, Estados Unidos, Colômbia e Canadá importam o PIX brasileiro. A nossa tecnologia indo para países como Estados Unidos, Colômbia e Canadá. Parabéns ao Banco Central. Deixa-me elogiar aqui, né? Parabéns ao nosso governo pela iniciativa da criação do PIX. As informações que nós temos são mais de 1 bilhão de movimentações por mês via PIX. Lá atrás um cara queria taxar 1 centavo só. Da minha parte, não vai ter taxação do PIX, porque depender de mim, não haverá taxação do PIX. Então, PIX completamente livre, não se paga qualquer taxa para você mexer aí com o seu dinheiro. E mais ainda, né? Pelo que parece, os caixas eletrônicos estão sendo aposentados por causa disso. Então, o seu Manel, que tinha lá uma pequena casinha de comércio, ele terminava o mês, geralmente, aí, com 10 mil reais em caixa, né? 5 mil, 8 mil, 12 mil, e sempre era um problema para ele despachar esse dinheiro, ou levar para casa, ou uma transportadora de valores pega ali o dinheiro e vai embora, evitando ele ser assaltado. Durante o dia, o que geralmente ele faz? O cara chega lá, tem o Pix Saque, chega para o seu Manel, tem 100 reais aí? Tem. Ele dá o Pix ao Manel, bota o dinheiro no bolso e vai cuidar da sua vida. Então, o Pix tem colaborado com muita coisa no Brasil, além de movimentar o mercado, a nossa economia, transformar muita gente que vivia na informalidade, um pequeno, um microempreendedor, também diminuiu a violência no nosso Brasil. Deixo claro, em nosso governo diminuiu a metade o número de assalto a bancos também. Então é um governo que vem dando certo também nessa área. Uma notícia aqui, eu não errei nenhuma durante a pandemia. Cada vez que eu falava, a imprensa me rotulava como um falastrão, sem comprovação científica, né? Fala isso, fala aquilo. Em 2020 eu falei, se você procurar aqui nas mídias sociais, aqui você vai ver, no Google e na imprensa, né? Eu já falei que a política do fica em casa, política do lockdown, fecha tudo, ia aumentar a taxa de suicídio no Brasil. Então, dois anos e pouco depois, vem a nossa querida Folha de São Paulo, né, falando óbvio, aumenta a taxa de suicídio entre mulheres e idosos durante a pandemia de Covid. Faltou só botar meu nome, que havia falado isso lá atrás. E nós vamos, com o passar do tempo, saber cada vez mais a verdade sobre o Covid, entre outras coisas que estão enterradas. Mas essa verdade vai aparecer e todas elas, todos os momentos que eu falei que ia acontecer, não é que eu tinha bola de cristal ou inventava. Era estudado com pessoas que estavam do meu lado, eram ligações para embaixadores, etc, etc, etc. Então, a cartada final vai ser quando se chegar à conclusão que aquele remedinho para a malária e outro para a cegueira do Rio podia ter salvo aí, no Brasil, centenas de milhares de mortes. Vamos lá? O Estadão, parabéns, Estado de São Paulo, aqui é difícil elogiar o Estadão, é meu primeiro emprego.